Olá, fã de esporte, está começando o nosso Linha de Passe dessa quinta-feira. E atenção, é isso aí que você está vendo aí, ó. Vamos lá. Palestino 2, Cruzeiro 1. Vou repetir. Palestino 2, Cruzeiro 1. O Cruzeiro, num grupo extremamente fraco, fecha sua participação nos primeiros 3 jogos zerado. O Cruzeiro, estou pensando no próximo pauta aqui, hein? O Cruzeiro, ele perdeu os 3 jogos que fez pela Sul-Americana. Ele está zerado no grupo. E o Mushuki Runa tem 9 pontos. Isso quer dizer o quê? Que assim, só por um milagre, o Cruzeiro vai conseguir se classificar em primeiro no grupo. Se conseguir a classificação ainda em segundo lugar, o Cruzeiro vai ter que abrir 2 espacinhos aí nesse calendário que já está tranquilo, né, sossegado, para fazer a famosa repescagem contra um dos terceiros colocados da Libertadores. É essa situação aí, para o torcedor sentir assim, ó, esse é o reflexo, né? Essa é a situação do Cruzeiro na Sul-Americana. É impressionante o que acontece com a Raposa. Paulo Calçade, estou segurando aqui há muito tempo para usar uma palavra aqui que o pessoal usa com frequência, né? Jean, não chega a ser o jornalismo contundente, não vou bater na mesa, mas Calçade é uma vergonha. Boa noite a todos. Não está bem, o torcedor sabe disso, está sentindo isso. Eu vejo que com 3 resultados ruins na Sul-Americana, é hora de focar naquilo que interessa, que é o Campeonato Brasileiro. Porque é o seguinte, cara, você percebe que tem o trabalho do Leonardo Jardim ainda tá derrapando, ele não está conseguindo por uma série de motivos, tá? E ele já até expôs alguns, porque a gente repete algo que a gente fala muito aqui, mas é importante às vezes para clarear algumas ideias. Quem é que dirige times esses treinadores que tiveram alguma interferência na montagem dos elencos? Então se traz um cara que vem trabalhar no Brasil, já teve uma história importante, interessante no futebol europeu, e dá ele um elenco que ele olha e fala, não dá, para o entendimento dele, né, a ponto dele deixar Dudu e Gabigol no banco, hoje titulares, porque ele mexe na equipe e traz jogadores considerados reservas hoje. E no projeto do Cruzeiro, jamais alguém ia imaginar que Dudu e Gabigol seriam reservas da equipe. E por uma série de aspectos, talvez eles, como atacantes, não tenham, no conceito do Jardim, do Leonardo Jardim, a capacidade e a intensidade de pressionar um adversário do jeito que ele gosta. Afinal de contas, ele é um treinador europeu que vem com uma cartilha completamente diferente na América do Sul e principalmente no Brasil, né? Então, é uma situação muito delicada, porque é um Cruzeiro que a SAF foi adquirida, muito dinheiro foi colocado, o Cruzeiro acabou gerando um déficit grande e não conseguiu nada. Até agora... E nem dá uma esperança nesse momento. Você fala assim, o torcedor, não, está começando a dar certo. Não, está muito longe disso. Então é um momento preocupante, delicado do Cruzeiro. E a Sul-Americana, cara, você ainda pode abrir... Os resultados vão abrir mão, né? Mas eu digo, Sul-Americana pode ter uma Libertadores no ano que vem, pode ter uma outra Sul-Americana. O Campeonato Brasileiro, ele é cruel. Então eu acho bom ficar esperto. Porque quando o Cruzeiro parecia que estava melhorando no Campeonato Brasileiro, também já perdeu na última rodada para o Bragantino. Agora é o seguinte, né, Pedro Ivo? É um Cruzeiro que faz o papelão que fez na final da Sul-Americana ano passado, com outro treinador, uma outra situação. Começa o ano, agora vai melhorar, trouxe Gabigol, trouxe Dudu, enfim, todo mundo que a gente já falou aqui. Tá dando azar também, né? Impressionante esse gol do Palestino. O segundo gol também com falha do Cássio. É um Cruzeiro que chega no Campeonato Mineiro e falou, bom, vai bater lá, vai brigar pelo título lá, vai para a final com o Atlético. Não chega na decisão com o Atlético, cai na semifinal e tem as atuações e o desempenho que tem na Sul-Americana. Quer dizer, é extremamente frustrante e dá para entender o que o torcedor do Cruzeiro está passando nesse momento aí com um time que parecia que estava dando margem de algum crescimento, alguma evolução, mas aí vem 2 jogos que já deixa a pulga atrás da orelha de novo, embora hoje com reservas. Boa parte dos reservas, né, ô Pedro? Tudo bem? Tudo bem, William. Abração a você, Calçade, Jean, fã de esporte com a gente. São 2 frustrações, né? A primeira, estampada no rosto dos jogadores, quando a transmissão vai pegando o semblante dos jogadores após o segundo gol do Palestino, do Leonardo Jardim. É quase que um cenário de velório ali, né? Tamanha a frustração, porque lutou muito para empatar, logo depois toma o segundo gol. A segunda frustração, ela vem do que foi prometido, do que foi vendido, do que foi tentado passado, foi tentado passar
ali no início do ano, estava chegando uma grande época do Cruzeiro, um grande período. Tentaram vender que o Gabigol que chegava era de 2019, o Dudu que chegava era de 2016, o Pedrinho que chegava era aquele dirigente que botava dinheiro de olho fechado. O Gabigol não era bem aquele, o Dudu também não, o Pedrinho agora é o Pedrinho que quer fechar a torneira, os jogadores mais velhos comprometendo, o Cássio falha novamente hoje, o Fagner não é aquele também. Então você começa a se deparar com a realidade. E aí sim, porque 3 jogos e 3 derrotas, não dá para você simplesmente parar e falar, mas a gente viu coisas boas do trabalho recente do Leonardo Jardim, quando ele começou a dar a cara dele e tirar quem ele queria do time. Exatamente. Tá bom, mas a conta da Sul-Americana, que você chegou numa final no ano passado e volta a disputar esse ano, talvez até com um pouco mais de cancha, já pensando que seria mata-mata e não em ficar do lado, e não ficar de fora, ela frustra demais. O Cruzeiro tem problemas, mas o primeiro tempo do Cruzeiro, ele foi de algo interessante, ainda que isso não enche a barriga de torcedor, especialmente a chance que o Lautaro Dias perde, aquela que ele entra cara a cara e não sabe o que faz, é um movimento muito interessante do Gabigol, muito questionado, né? Gabigol sai um pouquinho para dar o passe, não é exatamente aquele Gabigol que fica esperando a bola na área, porque não é só um camisa 9, nunca foi exatamente só esse cara, e aí te dá uma esperança, só que aí o filme se repete, não é contundente, finaliza mal, outro time não é essa potência toda, você não consegue, sabe, carimbar, machucar, e basta uma bola do outro time para desmoronar. Aí volta para o segundo tempo, num ritmo bem abaixo, não era o Cruzeiro do primeiro tempo, demora a criar, ainda assim chega ao empate. E aí, bobeira na sequência. Então é muita frustração acumulada para a gente sentar aqui, e é preciso entender o torcedor que nos assiste, estava com a gente na transmissão, é muita frustração acumulada para tentar chegar e falar, não, mas tem uma coisa aqui ou outra de bom. Tem coisa que você precisa responder um pouco mais rápido e acho que o jogo de hoje era uma oportunidade. Sim. Jean, antes de você, vamos ouvir o Fabrício Bruno e também o Eduardo, autor do gol do Cruzeiro. Vamos lá. Eu não vou dizer que é um castigo, né? Porque senão eu tô sendo muito injusto também com a equipe adversária. Mas sem dúvida nenhuma tivemos o controle do jogo. Tivemos 5, 6 oportunidades cara a cara com o goleiro que não fomos felizes. E no futebol, muitas das vezes, nem sempre o que tem uma maior posse é merecedor do resultado do futebol. Hoje em dia é efetividade. Eles foram felizes em 2 bolas. Mas acima de tudo a gente tem que parar e refletir do que vem sendo até aqui, né? A gente fez uma campanha de Campeonato Mineiro ruim. E aí a gente está ali no Brasileiro somando pontos. E dentro da competição sul-americana, onde o Cruzeiro é um time extremamente competitivo, um time gigante. Acho que a gente tem que colocar a mão na consciência da campanha que se está se fazendo, né? Pedir desculpa ao torcedor, porque pelo elenco que temos, os resultados estão muito aquém do que é esperado. Então, pedir desculpa e que a gente possa trabalhar e seguir adiante na temporada. Resultado horrível, né? Acho que a gente teve oportunidades no primeiro tempo de fazer o resultado, não fez, e o futebol é assim, futebol acaba punindo. Pedir desculpa mesmo ao torcedor e continuar trabalhando para que no Brasileiro agora a gente vá bem. 3 jogos e 3 derrotas na Sul-Americana. Tá difícil a situação do Cruzeiro avançar nessa competição, né? É complicado, a gente teve derrotas que não podia perder em casa, hoje também. Agora é focar no próximo que vem. O Jean, até um pouquinho em cima do que o Calçade falou, é o momento realmente então de olhar e falar, bom, a Sul-Americana já era. Esquece isso aqui, vamos focar no Brasileiro, tentar se recuperar, tentar crescer, pegar essa vaga para Libertadores, que é mais importante, muito mais importante que a Sul-Americana, para o ano que vem, e tentar fazer as pazes com o bom futebol, com o bom desempenho via Campeonato Brasileiro? Não, boa noite, William, boa noite a todos. Eu acho que sim. Bom, primeiro é bom dizer, né? Acho que a própria escalação do Cruzeiro hoje já indica, talvez, que de alguma forma, não que o Cruzeiro tenha abandonado a competição, mas que já não tratava essa competição como prioritária pela própria escalação de hoje. Porque hoje o Cruzeiro tem um time titular que não é o time titular que entrou em campo hoje. Não é o time titular com o Gabigol, não é um time titular com o Dudu. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Ou seja, agora, você vai entrar com esse mesmo time nos próximos 3 jogos e vai conseguir esse feito absurdo de perder desses 3 adversários fracos? Porque, assim, o que o Cruzeiro conseguiu foi um feito. Perder os 3 primeiros jogos na Copa Sul-Americana, qualquer que seja o seu grupo, já é um feito. Porque você sempre vai ter um outro time mais fraco. O nível técnico da primeira fase da Sul-Americana é um nível técnico baixo. Nesse grupo, eu acho que é um feito ainda maior. Não dava para imaginar isso acontecer. Então, claro, nesse momento, se você imaginar
que o Palestino precisa de um ponto para alcançar uma pontuação que o Cruzeiro não alcança mais. O Palestino não, desculpa, o Mushuc Runa. Se ele conseguir um ponto, ele já alcança uma pontuação que o Cruzeiro não alcança mais. Se o Palestino vence o União Santa Fé, por exemplo, consegue mais um empate, mesma coisa. Então, ficou muito, muito difícil. Então, não vale o Cruzeiro, obviamente, se matar para alcançar uma pontuação de 9, que ela nem sabe se vai lhe garantir uma possibilidade de jogar a fase ali de repescagem antes das oitavas. Então, sinceramente, acho que a postura tem que continuar sendo essa, mas tem que ser uma postura de quem pelo menos vai buscar soluções nesses jogos da Sul-Americana. Porque hoje, como a gente falou, o time que entrou em campo está longe de ser o time titular, eram poucas peças titulares aí desse time do Cruzeiro, em relação ao que hoje considera-se o time titular do Leonardo Jardim. Mas, assim, esses caras também tinham que aproveitar essa oportunidade, né? E eu até acho, aí eu vou fazer justiça, eu acho que o Gabigol não fez uma partida ruim, tá? Também acho que não. E o bom primeiro tempo do Cruzeiro passa por ele. Sim, e o gol que ele perdeu ali, ok, o Gabigol não é uma coisa absurda. O Gabigol jogou bem, assim. Sim. Eu acho que dentro do que, enfim, pode ser jogar bem num jogo em que você perde para o Palestino. O Cruzeiro, de fato, principalmente acho que na primeira metade do primeiro tempo, poderia ter feito 2, 3 gols e já garantido a vitória, perdeu essas chances, mas o problema também não é só ter perdido essas chances, o problema é que depois, em nenhum momento conseguiu repetir aquele nível de atuação, embora tenha sido melhor também do ponto de vista de volume de jogo e de chance criada também no segundo tempo, mas aí menos do que a gente viu naquele início da partida. E obviamente o Cássio vai ser muito discutido, ainda que, quer dizer, ele falha feio no primeiro lance. Que dá origem a esse lance. Que dá origem ao segundo, onde ele também falha, mas aí ele não falha sozinho, né? Aí acho que tem um pouquinho para todos os jogadores do Cruzeiro que participam aí da jogada. E o gol foi dado contra para o Caio Jorge. Exatamente. Você ia falar, Pedro? Não. O movimento. O que está acontecendo no Cruzeiro, assim, não é que ele sai de um time absolutamente estruturado, funcionando, alcançando rendimento, e aí mexe na equipe e vem jogar Sul-Americana. Não. Essa mexida toda é em meio a uma busca por um time ideal. E o time ideal não passa pela ideia de ideal quando ele foi construído, que era, o custo de Dudu e Gabigol, quando ele chega no time, um cara desse tamanho, com este custo, chegam, e a gente está falando dos dois, está embutido ali a condição de titular. E o Leonardo Jardim falou assim, desculpa, mas no meu ideal de time não é, pelo menos nesse momento, não é construído por esses dois. Então gera já um desconforto. Desconforto de quem contratou, quem investiu, quem botou tanto dinheiro em jogadores que o treinador está dizendo não serve desse jeito. E não dá para dizer que tenha sido ruim a atuação. Digo, no Campeonato Brasileiro tem 7 pontos e com o Caio Jorge jogando e justificando a permanência dele como titular. Sim. Então, cabe ao treinador, aí é o mundo ideal, ele alcançar o rendimento. Não importa se é com aquele time que estava na cabeça de quem pagou. E ainda que isso gere uma expectativa menor. Porque é óbvio que o torcedor, na hora que ele imaginava o time no começo do ano, fala, imagina o meu time com Dudu e Gabigol. Sim. Se você imagina o Dudu e Gabigol no auge, o que há muito tempo não acontecia, é óbvio que você imagina um time com um nível de atuação para brigar por título brasileiro. Na hora que você imagina um time titular, e tem que ser esse hoje, com o Wanderson e com o Caio Jorge, ainda que no auge, provavelmente a sua expectativa de vou ter esses caras no máximo. Talvez a sua expectativa não seja tão grande, né? Hoje ainda que a gente esteja falando de jogadores com uma margem de crescimento muito alta em relação ao que a gente viu no Brasil, mas aí entendeu? Aí aquela tua expectativa com esses caras, com o Christian e tal, não vai ser uma expectativa de vou brigar pelo título brasileiro. Então, mas ainda que esta expectativa diminua, hoje o Cruzeiro precisa ver o que é melhor para ele, ainda que o melhor para ele hoje não corresponda às expectativas do que, na visão de muita gente, seria o melhor Cruzeiro que a gente poderia ver no início do ano. Sim. Ô Pedro, esses caras, Dudu e Gabigol, vamos lá, hoje uma oportunidade. O Gabigol não era titular há uns 3 jogos já, né? Chegou a entrar algumas dessas partidas, mas titular não. Olhando para os dois hoje, deram algum fiapo de esperança, alguma ideia de que
quem sabe com o tempo possam retomar essa titularidade, possam ser importantes. Aquela coisa, aproveitaram a oportunidade hoje ou não? Aproveitar a oportunidade, sim. Quando a gente fala que o Gabriel teve um bom desempenho no primeiro tempo, quando o Cruzeiro consegue jogar. Mas quando você pega para analisar a declaração do Leonardo Jardim, para explicar por que Gabriel está fora do time, não é porque ele não vinha fazendo isso. Ele estava ali, mas a bola não estava... Característico. Não, é o que ele não faz quando não tem a bola. É o que ele não faz quando o Cruzeiro precisa de algo além. E isso ele muito provavelmente vai continuar a não fazer. E hoje havia menos exigência. Exatamente. E hoje não era o Gabriel sem a bola, hoje era o Gabriel com a bola, por isso ele estava ali naquele espaço de campo, que não é lá empurrando na pequena área, na meia-lua, saindo, tabelando, fazendo, atrai um pouco a linha de defesa adversária e tenta atacar o espaço, né? O facão, que ele faz muito bem. Para isso aí, quando o Leonardo Jardim precisar disso em algum momento da temporada, pode ser uma opção, e sabe fazer. Como ele vai administrar o momento que ele está fora para chegar e jogar, sem reclamar, sem fazer cara feia, sem causar problema interno, é outra coisa. Agora, por que ele não joga? Não é porque ele não vinha fazendo isso. Ele não joga porque o Leonardo Jardim entende no modelo de jogo dele que ele precisa de outro tipo de jogador fazendo outra coisa ali, no momento que o Cruzeiro não tem a bola, ele exige muito isso. Até em jogos que o Cruzeiro possa ter mais posse, mas no momento sem bola é importante. Sim. Você recuperar a posse. Isso ele ainda não faz. Não é que hoje teve mais um desenho de Cruzeiro pressionando, modelo de jogo replicado, apesar das peças que foram trocadas. E o Gabriel hoje entregou o que o Leonardo Jardim queria. Não. O que o Leonardo Jardim quer de modelo de jogo, acho que o Gabriel está fora. Ganha um crédito, às vezes ganha um minuto a mais num jogo importante, alguém não pode jogar, ele joga, Du também. Mas não me parece. O que o Jean fala é isso. Eles hoje vão a campo porque o Cruzeiro escolheu esse tipo de jogador nesse estágio, nessa prateleira, para o jogo de hoje. Não para, vamos ver se ele vai recuperar a titularidade. Vamos colocar de novo o gol sofrido pelo Cássio? Vamos dar uma olhada. Daqui a pouco a gente vai ver o Léo Jardim. E daqui a pouco tudo sobre a importantíssima vitória do Palmeiras fora de casa, na altitude, sobre o Bolívar, e também a vitória do Corinthians, a primeira na Sul-Americana. Há indiscutivelmente uma falha. Dá para tirar um pouco o peso dessa falha do Cássio aí, pela desviada que teve? Ficou difícil mesmo? Ou realmente é uma falha que não dá para desculpar, Calçade? Não, escapou da mão dele, né? Você viu que Agora, pum! Aquela, né? Aquela lá escapou da mão. Aquela lá não tem desculpa, né? Essa daí é um segundo... Tem um segundo lance, a partir do momento que a bola toca e passa pelo jogador que está na primeira trave, quer dizer, ela muda um pouquinho de direção, foi até dado o gol contra, mas o goleiro está atento, né? Assim, é que assim, a gente está falando do Cássio, tá? Isso. O que a gente precisa entender é o seguinte, você tem vários níveis de laterais direitos, laterais esquerdos, zagueiros, atacantes e tal. O goleiro, a gente não trabalha muito com isso, a gente só imagina goleiro 100%. O Cássio de outras épocas talvez fosse um goleiro mais próximo de defender essas bolas. Sim. Hoje, no Cruzeiro, ele tem um questionamento que não havia no Corinthians. O tamanho do questionamento com a camisa do Cruzeiro é muito maior do que aquilo que aconteceu com o Corinthians. Isso é fato. Sim. Não estamos aumentando nem diminuindo nada. Assim, mas é um lance, eu vejo, com grau de dificuldade, porque desvia. E outra, né? Você não pode acreditar em ninguém, né? Porque a bola passa. Foi por todo mundo. Na verdade, existem 3 etapas, 4 etapas antes da bola chegar no Cássio, que é a batida do escanteio, o toque de cabeça do jogador do Palestino, o desvio no Caio Jorge e a bola passando embaixo das pernas do Kenji, que também complica. Então, eu acho que ele tem uma parcela de responsabilidade. Vamos ver o que acontece. Se todo mundo afunda na área, e a área frente dela fica vazia. Todo mundo já sacou isso, então é um festival de pancadas ali. Uma atrás da outra. Então é preciso resolver isso, porque realmente não há assim, uma mínima estrutura de marcação na bola parada. Você não sabe qual é do Corinthians. Fica todo mundo solto e aí sai todo mundo correndo. Então é um perereco ali, essa é a primeira missão do treinador. Vamos ver. Tem agora sexta-feira, depois sábado. No sábado, se tiver, arruma tudo isso aí. É na conversa. Sábado, na conversa. Nem mesmo a altitude de La Paz conseguiu impedir o Palmeiras, avassalador desde o momento da temporada. Bem postado, com mudanças na escalação e em noite abrilhantada de Flaco Lopes, o Alviverde venceu o Bolívar por 3-2 para manter o 100% de aproveitamento e a liderança do grupo na Libertadores. Flaco e Estevão abriram 2-0, Fábio Gomes 2 vezes.
empatou pelo Bolívar e Maurício fez o 3-2. Com 100% de aproveitamento, o Palmeiras abre 9 pontos, isolado na liderança do grupo G. O Bolívar, com 6 pontos, cai para segundo colocado, ultrapassado pelo Cerro Porteño no critério de saldo de gols. O Palmeiras entra em campo novamente às 18h30 do domingo, contra o Bahia, no Allianz Parque, pelo Brasileiro. Na Libertadores, volta a atuar no dia 7 de maio contra o Cerro Porteño, no Paraguai. O Bolívar joga contra o Sporting Cristal no mesmo dia, em Lima, no Peru. Bem postado defensivamente e controlando o esforço físico na altitude de La Paz, o Palmeiras fez um primeiro tempo controlado, avançando nas falhas defensivas do Bolívar e lucrando pela eficácia. Acertou 6 de 7 finalizações no alvo. Abriu o placar com Flaco Lopes aos 18, 1-0. O único susto dos bolivianos, que pouco mostrou, apareceu em cabeceio de Robson Mateus aos 37, defendido por Everton. Aos 44, porém, Estevão aproveitou o contra-ataque com passe de Flaco Lopes para aliviar a preocupação, 2-0. Facundo Torres ainda carimbou a trave aos 47. Passado o intervalo, a história mudou. O Bolívar fez uma mudança no meio de campo e aproveitou o cansaço do time do Palmeiras para ser mais ofensivo. Teve grande chance logo aos 5 minutos com Velásquez, que parou em grande defesa de Everton. Ramiro Vaca levou perigo aos 8 e aos 10 a insistência funcionou. Gol de Fábio Gomes para diminuir em 2-1. Estevão, sentindo a altitude, precisou sair e o Bolívar manteve a pressão até empatar aos 23. De novo, Fábio Gomes para o 2-2. O Palmeiras não se deixou abater. Aos 27, em nova jogada de Flaco, Maurício fez 3-2. Facundo Torres ainda faria o quarto aos 35, mas a arbitragem marcou impedimento no lance. O jogo seguiu em ritmo truncado e sem grandes chances até os minutos finais, selando a vitória do Verdão em La Paz. Estevão comemorou o aniversário de 18 anos nesta quinta-feira, balançando as redes em La Paz, fazendo o segundo gol da vitória por 3-2. Muito feliz, acho que o melhor presente que poderia receber, disse o atacante. Entrou como titular, mas passou mal por conta da altitude e pediu substituição, saindo no início do segundo tempo. Demorei para acostumar e infelizmente não consegui continuar. Foi questão mesmo da altitude. Aqui é surreal, disse a Paramount.